Ei, você aí, nesse momento, eu que vos fala, professor Ronilson Mendes, trago aqui uma aula para você sobre competência do COFECI Cresci, beleza? Então, eu trago aqui o regimento do Conselho Federal, já fazendo um paralelo com o regimento do Conselho Regional, que é o regimento padrão. Então, vamos agora aqui para a competência do plenário. Já sabemos que o plenário do COFECI é composto de 2 representantes de cada regional, 2 representantes efetivos, né? E mais 2 representantes que são suplentes, tá? Já o plenário do Conselho Federal, do Conselho Regional, ele é composto de 27 conselheiros efetivos, tá bom? Eleito aí entre os seus inscritos, na forma que dispuser os regulamentos. Então, a primeira competência que é do COFECI é eleger o presidente e demais diretores, né, dentre seus membros efetivos, em votação secreta ou em votação secreta, né? Ou, não havendo contestação nem competidores, elegê-los por aclamação, facultar ao presidente eleito, né, sugerir nomes para a composição da diretoria. Então, essa mesma competência que é do plenário de eleger o presidente e demais diretores, também é uma competência, né? Também é uma competência do plenário do Cresci, tá bom? Então observe aqui, eleger o presidente e demais diretores dentre seus membros efetivos, em votação secreta, ou, não havendo contestação nem competidores, elegê-los por aclamação, sendo ainda facultado ao presidente eleito sugerir nomes para a composição da diretoria. Ó, nós sabemos que a diretoria, só lembrando aqui, ela é composta de quantos membros? Ela é composta de um presidente, 2 vice-presidentes, 2 secretários e 2 tesoureiros. Então, compete aí, sendo facultado, ou seja, é facultado, é uma propriedade, né, que a pessoa poderá exercer, do presidente, né, eleito, sugerir nomes para a composição da diretoria, ou seja, vice, secretário e tesoureiros. Então tá, aí a nossa próxima competência aqui do Conselho Federal. Eleger os integrantes do Conselho Fiscal, dentre seus membros efetivos, em votação secreta ou, não havendo contestação nem competidores, elegê-los por aclamação, declará-los vencedores. Observe uma coisa, eu tenho aqui uma competência também do plenário, que é eleger os integrantes do Conselho Fiscal. Nós sabemos que o Conselho Fiscal ele é composto, tanto no federal quanto nos regionais, ele é composto de 3 membros efetivos e 3 suplentes, tá bom? Então tá aqui essa mesma competência também está inserida aqui no que se refere aos conselhos regionais. Eleger os integrantes do Conselho Fiscal dentre seus membros efetivos em votação secreta, ou não havendo contestação nem competidores, elegê-los por aclamação. Então até agora 2 competências idênticas, né, em ambos os lados, né? Ainda aqui no Conselho Regional, observe aqui, ó, eleger, existe uma outra competência aqui que não está inserida no Conselho Federal, que é eleger dentre os seus membros efetivos os representantes junto ao COFECI em votação secreta ou, não havendo contestação nem competidores, elegê-los por aclamação, facultado ao presidente eleito sugerir nomes. Então observe que aqui no Conselho Regional existe o que? Essa outra eleição, que é eleger os membros efetivos que irão representar cada regional junto ao Conselho Federal. Então, o mesmo item 1 vale para o item 2. Agora, observe uma coisa que você não pode esquecer no dia da prova. Então, no que se refere ao Conselho Fiscal, não existe essa faculdade aí do presidente, né, eleito sugerir nomes, até porque nós temos aí no Conselho Fiscal um coordenador. Vamos ver isso mais tarde, quando a gente estiver trabalhando com a parte de Conselho Fiscal. Então vamos aqui agora para o terceiro. Normatizar e disciplinar o exercício da profissão de corretor de imóveis. Então essa competência normativa, ela é do Conselho Federal. Então compete isso aí ao plenário, normatizar e disciplinar o exercício da profissão de corretor de imóveis. Aí vamos para cá. Nós temos aqui, pessoal, o item 4. Então essa questão, o normatizar, não faz parte das competências dos conselhos regionais. Nós temos agora aqui o quarto, expedir resoluções e outros diplomas normativos no âmbito de sua competência. Expedir resoluções e outros diplomas normativos no âmbito de sua competência. Então isso aí é uma
é uma competência do Conselho Federal. Agora, no que se refere aos conselhos regionais, entendeu? Nessa parte aí de expedir, nós temos aqui, ó, expedir atos ad referendo do plenário do COFECE e outros diplomas normativos no âmbito de sua competência e jurisdição. Então, observe aqui que existe uma competência normativa, entendeu? Uma competência normativa, né, provisória, ou seja, eles irão exercer essa competência na falta de norma, né, mas isso vai depender do quê? De referendo do plenário do COFECE, que poderá aceitar esse ato ou poderá o quê? Ou poderá tirar seus efeitos, ou seja, poderá rejeitar. Então, expedir atos ad referendo do plenário do COFECE e outros diplomas normativos no âmbito de sua competência. Então, e esse negócio aí, normativo, pessoal, é a competência do Conselho Federal. Então, o Conselho Regional, uma vez exercendo, ele terá que ser referendado, terá que ser homologado pelo plenário do COFECE. Beleza? Percebeu aí essa diferença? Então, vamos para cá. Dando sequência, nós temos aqui, ó, o quinto aqui, homologar atos dos regionais nos termos da lei. Homologar é aquele caso ali, é um exemplo, né? Homologar, por exemplo, as decisões, os atos que foram emitidos, né, que são a de referendo do plenário. Então, homologar os atos regionais é um exemplo. Nós temos aqui homologar os atos regionais, né? Então, se homologar os atos regionais, você já sabe. Se tiver regional na competência, é porque é do plenário do COFECE. Analisar e resolver dúvidas suscitadas pelos regionais. Então, analisar e resolver dúvidas suscitadas pelos regionais. Então, vamos ver aqui. Observe aqui que nessa mesma sequência aqui do... Então, agora nós vamos para a competência judiciária, né? De julgar. Então, agora nós vamos verificar o seguinte. Nós temos aqui o item, dentro das competências do Conselho Federal, apreciar e julgar em última instância. Então, quando falar a palavra última instância, você já sabe que se refere ao Conselho Federal. Recurso sobre decisão em processo administrativo não disciplinar, entendeu? Oriundo de regional. Letra B. Pedido de revisão sobre decisão não unânime de Câmara Recursal. Então, olha só, a Câmara Recursal ela é composta de 9 membros. Então, se houve uma decisão aí inferior, entendeu, que não for unânime, ou seja, apenas 7 votaram a favor, então está aí um motivo de o quê? De se apreciar julgar em última instância pedido de revisão sobre decisão não unânime de Câmara Recursal. Próximo item, nessa parte do item 6, da competência número 7. Pedido de revisão sobre decisão unânime de Câmara Recursal, depois de submetido à reconsideração e mantida, né? Então, houve aí o que? Nós temos agora uma competência para julgar, entendeu? O pedido de revisão sobre decisão unânime, entendeu? De Câmara Recursal, depois de submetida à reconsideração e mantida. Quer dizer, houve uma decisão unânime, né? Então, houve uma decisão de 100% das pessoas se manifestaram favoráveis, tá bom? E compete agora apreciar e julgar em última instância, né? Porque esse pedido de reconsideração unânime, cujo pressuposto de admissibilidade, né? Que será decidido pela presidência do COFECE, seja afronta à lei federal ou à Constituição. Então, agora, esse pedido de revisão, pessoal, de uma decisão, de uma pedido de reconsideração, de uma decisão de Câmara Recursal que foi unânime, entendeu? Terá como pressuposto de admissibilidade, ou seja, será admitido esse recurso, desde que seja o quê? Desde que haja afronta à lei federal ou à Constituição, entendeu? Então, que será o quê? Decidida pela presidência do COFECE. Então, vamos para cá. Observada essa competência aí, vamos verificar aqui que nós temos uma competência similar no que se refere ao Conselho Regional. Julgar. Olha só, julgar originariamente os processos administrativos não disciplinares. E, no caso de plenário não dividido em turmas, pessoal, existe uma faculdade que é
que é dos plenários dos regionais serem divididos em turmas. Então, nem todos são divididos em turmas, tá bom? Assim como, por exemplo, somente o plenário do Conselho Federal é dividido em câmaras recursais, já está definido. Mas existe uma faculdade do plenário dos regionais serem divididos em turmas, tá bom? Vamos lá, julgar originariamente os processos, quer dizer, como primeira instância, né? Os processos administrativos não disciplinares e, no caso de plenário não dividido em turmas, originariamente os processos decorrentes de termo de representação. Em instância revisional, os decorrentes de auto de infração. Então, em instância revisional. E B, no caso de plenário dividido em turmas, em instância revisional, os processos decorrentes de termo de representação. Então tá. Então essa parte aqui é um pouquinho puxado para nós, né? Mas a gente vai aqui agora para avançar. Vamos aqui no item 7. O item 7 e o nono são interessantes. Apreciar e julgar em grau de recurso, entendeu? Decisões das câmaras recursais nos processos em que esteja envolvido que diretor, conselheiro fiscal ou membro de comissão ou grupo de trabalho do COFECI, por maioria simples de votos de no mínimo 2/3 de seus membros, excluídos da composição para efeito de quórum, o conselheiro ou diretor em julgamento, o qual não terá direito a voto. Então observe aqui, pessoal, apreciar e julgar em grau de recurso decisão de câmara recursais nos processos em que esteja envolvido que a cúpula, né? O diretor, o conselheiro fiscal, ou membro de comissão de trabalho do COFECI. Agora, esse caso aqui, pessoal, existe um quórum qualificado. Tem que estar presente aí para abrir a sessão, no mínimo 2/3. E desses 2/3, nós temos que ter o quê? A maioria simples para poder ganhar, né? Excluído da composição para efeito de quórum, o conselheiro ou diretor em julgamento, o qual não terá direito a voto. Então, observe uma coisa, esse mesmo inciso aqui, ele aplica-se a conselheiro do CRECI. Tá aqui, ó, apreciar e julgar em grau de recurso decisões de plenário de regionais nos processos em que esteja envolvido o diretor, o conselheiro fiscal ou membro de comissão de trabalho do CRECI por maioria simples de voto de no mínimo 2/3 de seus membros. Tá bom? Excluído da composição para efeito de quórum, o conselheiro, o diretor em julgamento que acumule o mandato ou cargo no COFECI, o qual não terá direito a voto. Então, beleza? Então, perceba que existe aqui. E quando for para... Toda vez que você olhar na prova lá, apreciar e julgar em grau de recurso decisões de plenário de regionais nos processos que esteja envolvido a cúpula, sempre vai existir um quórum qualificado que é 2/3, tá bom? E a pessoa que está envolvida aí no julgamento, ele não que participará, ele não é contado para efeito de quórum, tá bom? E não terá direito a voto. Vamos para cá. Olhando aqui na parte do regional, olha só o que acontece. Quando eu tenho aqui o regional, nós temos aqui uma competência em relação a esses 2/3. Julgar originariamente, entendeu? Diretor, conselheiro fiscal, membro da comissão ou grupo de trabalho do CRECI pela prática de irregularidade administrativa, desídia ou falta de decoro por maioria simples de voto. Então, observe aqui que essa competência originária aqui já existe os casos previstos, que é quais são isso? Pela prática de irregularidade administrativa, desídia é o que? É má vontade, preguiça, falta de decoro por maioria simples de voto de no mínimo 2/3 de seus membros, entendeu? Excluindo da composição para efeito de quórum, o conselheiro ou diretor em julgamento, o qual não terá direito a voto. Beleza? Então tá percebendo aí que essa parte aí, recursal, ela não é moleza. O sétimo falou que propor ao COFECI aditamento a este regimento, quer dizer, aditamento quer dizer o que? Alteração. Oitavo, resolver dúvidas relativas às normas constantes deste regimento e decidir sobre as matérias e assuntos de sua competência. O nono, cumprir e fazer cumprir as resoluções do COFECI. Então, quem é que está cumprindo a resolução do COFECI? O CRECI. Então, tudo que tiver COFECI no meio é porque é a competência do CRECI. Tudo que tiver CRECI no meio é porque a competência é do COFECI. Beleza? Então, ó, prosseguindo aqui na nossa próxima página, né? Então, nós temos aqui, ó, o 10º. O inciso 10º aqui das competências do COFECI. Elaborar e aprovar o regimento do COFECI. O 11. Elaborar e alterar o regimento padrão dos CRECIs, bem como homologar
aditamento proposto pelos regionais em seus respectivos regimentos. Então, pessoal, além de então compete, além do COFECI elaborar, aprovar e alterar o regimento do próprio COFECI, ele faz a mesma coisa com o regimento padrão dos CRECIs, bem como ele homologa o que? Aditamentos propostos pelos regionais em seus respectivos regimentos. Então vamos aqui olhar aqui agora as competências do CRECI. Nós temos aqui o 10, né? Analisar e julgar o relatório anual, os balanços e as contas trimestrais da diretoria. Então, analisar e julgar o relatório anual, os balanços e as contas trimestrais da diretoria, bem como a previsão orçamentária para o exercício seguinte. Apenas a previsão, não é o orçamento. A previsão é a mesma coisa que proposta, né? Seguem submetendo a aprovação do plenário do COFECI. Então, quem aprova o orçamento é o COFECI. Agora, analisar e julgar o relatório anual e os balanços e as contas trimestrais da diretoria. Agora, no que se refere a analisar e julgar o relatório anual e os balanços e as contas trimestrais do regional, essa competência é do COFECI. Tá? Então, analisar e julgar o relatório anual, os balanços e as contas trimestrais da diretoria. Tá bom? Então, atendimento para isso. Vamos aqui para o seguinte. Conceder licença aos conselheiros, diretores e membros do Conselho Fiscal. Essa é uma competência que é comum, né? Referendar ou não os atos do presidente praticados por motivo de urgência, dentre os quais a reformulação e suplementação de dotações orçamentárias. Então, competência do CRECI. Propor a criação de sub-regiões e delegacias estabelecendo sede e abrangência de suas jurisdições ad referendo do plenário. Então, propor a criação de sub-regiões e delegacias precisa de um referendo do plenário do COFECI. Nomear representantes honoríficos, tá bom? Examinar e decidir sobre requerimentos e processos de inscrição e expedir em conjunto ou não com o COFECI as respectivas carteiras profissionais. Então, olha só, examinar e decidir sobre requerimento, processo de inscrição e expedir em conjunto ou não com o COFECI a respectiva carteira profissionais e demais documentos é competência do CRECI. Uniformizar decisões proferidas pelas suas turmas. Então, olha só, uniformizar decisões uniformizar os procedimentos dos regionais é uma competência do COFECI. Agora, uniformizar decisões proferidas pelas turmas, caso haja, né, é a competência dos regionais. Apreciar e julgar, justificativa de ausência de conselheiros em sessões plenárias, desde que devidamente comunicadas à presidência com antecedência mínima de 5 dias, salvo os casos de força maior, os casos excepcionais, né? E aqui nós temos também propor ao COFECI modelo de contratos padrão e outros documentos de observância obrigatória ou não pelos inscritos. Indicar ao COFECI pessoas ou instituições para a concessão de honrarias, medalhas e comendas. Cobrar contribuições anuais, emolumentos, multas e preços de serviços estabelecidos na forma legal ou regimental. Então, isso é uma competência do CRECI. Agora, quem institui essas contribuições, emolumentos, multas é o COFECI. Instituir o livro do mérito da medalha de mérito regionais, cujas designações não venham conflitar com as instituídas pelo COFECI. Resolver os casos eventualmente emitidos neste regimento. Então, observe que eu falei tudo aqui, eu concluí aqui a parte de incisos que se refere ao COFECI, ao CRECI. Vou falar agora aqui, vou terminar a parte do COFECI. Falei negócio sobre CRECI, né? Então, nós temos aqui, ó, eu já havia falado sobre elaborar regimentos, né? Vamos dizer aqui, elaborar, aprovar e alterar o Código de Ética Profissional e o Código de Processo Disciplinar dos corretores de imóveis. Então, quando falar em Código de Ética e Código Disciplinar, é competência do COFECI. Instituir modelo de documentos como carteira. Então, olha só, quem institui modelo de documentos como carteira de identidade, cartão e certificado de regularidade, certificado de inscrição, é o COFECI. Agora, quem expede esses documentos, quem emite, é o CRECI, como eu já havia falado. Elaborar e instituir contratos e outros documentos com cláusulas de observância obrigatória. Então, fixar
respeitados os parâmetros legais, valores de contribuições anuais. Então, quem fixa as contribuições, emolumentos, multas e preços e serviços devidos ao COFECI e ao CRECI é o COFECI mesmo. Para quem cobra esses valores aí, entendeu? Quem institui esses valores aí é o CRECI. Agora, quem vai fixar é o COFECI. Analisar e julgar relatório anual, os balanços e as contas trimestrais de sua diretoria, bem como a previsão orçamentária para o exercício seguinte, competência plenária do COFECI. Analisar e julgar o relatório anual, os balanços e as contas trimestrais dos regionais. Como eu falei agora, analisar e julgar o relatório anual, os balanços e as contas trimestrais dos regionais, tá bom? É competência do COFECI, tá bom? Bem como as suas previsões orçamentárias para o exercício seguinte. Então, eu te falei agora que quem analisa e julga o relatório anual, os balanços e as contas trimestrais da diretoria dos regionais é o próprio COFECI, mas no que se refere às contas dos próprios regional, é o COFECI que analisa e julga, tá? Resolver dúvidas relativas às normas constantes deste regimento e decidir sobre matéria de assuntos da competência do COFECI. É o próprio COFECI que faz isso. Aprovar instruções objetivando uniformizar os procedimentos e melhor com o desempenho dos regionais. Então, quem é que uniformiza os procedimentos regionais? É o COFECI, como eu já havia falado. Autorizar a aquisição e a oneração, alienação de bens imóveis do COFECI e regionais? É o COFECI. Conceder licença a conselheiros, diretores e a membros do Conselho Fiscal. Então, conceder licença aos seus próprios conselheiros, tanto é a competência do COFECI quanto do CRECI, uma competência comum, né? Referendar ou não os atos do presidente praticado por motivo de urgência. Então, referendar, a mesma coisa que homologar, né? Então, nós sabemos que o presidente pode tomar decisões de referendo do plenário e precisam ser depois homologadas. Depois, nós temos aqui resolver os casos omissos neste regimento, na legislação em vigor, uniformizar decisões proferidas pelas câmaras recursais, tá bom? Como viu lá, nós vimos que a competência do CRECI é uniformizar decisões proferidas pelas turmas, aqui não, é das câmaras recursais. Outra competência do COFECI, deliberar sobre criação e extinção de regionais. Já vimos lá que para ser criado, entendeu, e extinto essas delegacias, né, entendeu, e sub-regiões, é competência o quê? Do COFECI, tá bom? Porque quem institui é os regionais, mas precisa de deliberação do COFECI. Aprovar concessão de honrarias, né? Quem concede é o CRECI, mas quem aprova, entendeu, é o COFECI. Apreciar justificativa de ausência dos conselheiros, né? O mesmo caso do CRECI, com antecedência de 5 dias, e instituir normas e procedimentos eleitorais. O pessoal instituir normas e procedimentos eleitorais é competência do COFECI. Intervir temporariamente em regionais, intervenção também é competência do COFECI. Tá bom? Os conselheiros federais em exercício das atribuições participam de reuniões e relatam processos de desempenho, os encargos. Eu vou deixar para você ler essa parte aqui, essa última parte, tanto dessa competência aqui, essa parte de competência, tanto federal quanto regional. Vou deixar para você estar lendo em casa, tá bom? Aqui a única coisa que eu quero chamar a atenção é que, no que se refere aos regionais, as decisões proferidas, elas cabem o quê? Elas cabem recurso. Elas cabem recurso no prazo de 30 dias, tá? Contado a publicação do ato. Então, era isso que eu queria falar para você sobre competências, tá bom? Pensa que é um pouco puxado, você tem que observar, fazer uma leitura sempre comparativa, tá bom? E se você quer participar do nosso aulão de véspera aqui em Taguatinga, tá bom? Vai ser agora, sábado. Você vai ter que entrar em contato comigo pelo 991990866, pelo WhatsApp 991990866, e você fala comigo, professor Ronilson Mendes, beleza? Muito obrigado, valeu, tchau!